tem uma instituição que pressiona Bolsonaro é a polícia. E não somente pelos motivos óbvios, né? Já que toda a família Bolsonaro está sendo investigada por alguma suspeita de crime, mas também por questões políticas, já que a Polícia Federal está muito insatisfeita com Bolsonaro, porque o presidente prometeu algumas coisas para a Polícia Federal e ele não cumpriu. E ele não pode cumprir, na verdade, pessoal, porque se o Bolsonaro atender às reivindicações da Polícia Federal, ele vai provocar uma onda de insatisfação generalizada com os servidores públicos federais. E ele não pode deixar que isso aconteça porque esse é um ano de pleito. Só que o problema, pessoal, é que essa insatisfação da Polícia Federal com o Bolsonaro também está batendo no Eduardo Bananinha. E a grande verdade é que o Bolsonaro traiu, obviamente, os policiais federais. Ele traiu o Daniel Silveira, ele traiu o filho dele e ele também traiu os policiais federais. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro traiu a categoria? Coloque nos comentários e eu quero saber os possíveis impactos para o pleito no fim do ano. Também deixe nos comentários e o seu like é muito importante. E você que tem uma memória mais arejada, uma memória melhor, vai lembrar que essa história do Bolsonaro com os servidores públicos, com os policiais federais, já tá rolando desde o final do ano passado. Lembram que o Bolsonaro estava brigando com o Congresso para separar um espaço do orçamento para dar aumento para os policiais federais e para os policiais rodoviários federais? Lembram disso? Então, teve todo aquele quiprocó, mas esse benefício que o Bolsonaro daria para a categoria esbarrou na insatisfação das outras categorias do funcionalismo público. E aí o Bolsonaro começou uma história assim: não, peraí, não tá nada garantido, não sabemos se vai ter reajuste, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E desde aquela época, do final do ano passado, começou aí um cheirinho de insatisfação. Aí nós tivemos as greves do Banco Central, dos funcionários do Banco Central e também dos auditores da Receita Federal. Lembram disso? Até que havia a possibilidade de uma greve generalizada em Brasília, em fevereiro e também no mês de janeiro. Essas greves não ocorreram para a sorte de Bolsonaro, mas a insatisfação permaneceu e permanece ativa até hoje. E o que aconteceu com a Polícia Federal? Eles querem um reajuste. Só que o reajuste que o Bolsonaro promete não é o reajuste que a categoria gostaria de ter. Então há uma pressão, uma mobilização interna na Polícia Federal para cobrar Bolsonaro em alguns pontos. E aí tá sobrando até para o Eduardo Bananinha. Porque o Eduardo Bananinha, sabe-se lá como, ele é um policial federal. Ele passou, ele é um policial, ele conseguiu ser aprovado num concurso. Não sabemos como, né? Não sabemos como. Se bem que algumas pessoas dizem que se você colocar um chimpanzé para prestar a prova do vestibular da USP, ele acerta 20 questões, tá? Você coloca lá, ele vai acertar 20 questões no chute. Pode ser que o Eduardo Bananinha tenha tido essa sorte, né? Porque a gente até duvida da capacidade de alfabetização dele. Mas eu não sei. E se você gosta desse tipo de conteúdo, coloque aqui nos comentários, se inscreva no canal, né? E coloque também nos comentários como você acha que o Eduardo Bananinha passou no concurso da Polícia Federal. Só que pelo fato dele ser um policial, havia a expectativa que ele defendesse a classe, mas ele não está defendendo. Ele está passando bem longe desse assunto e não está pressionando o papai. E ele nem vai pressionar Bolsonaro, obviamente. E aí está todo esse quiprocó e a Polícia Federal está falando em romper o apoio a Bolsonaro. E isso é uma coisa muito estranha. Como assim a polícia vai romper o apoio a Bolsonaro? Que tipo de apoio o Bolsonaro tem dos policiais federais? Isso é muito suspeito, né? Porque, como eu falei, toda a família Bolsonaro, ela está sendo investigada por alguma suspeita de crime. Do Bolsonaro, passando pelo Flávio, pelo Bananinha, pelo Carlucci e até o Jair Renan e a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, que fez aí plásticas no bumbum. Né? Então, como que seria esse tipo de apoio que a Polícia Federal dá a Bolsonaro? É uma situação, obviamente, muito suspeita que alguns servidores ali da Polícia Federal estão falando de retirar apoio. Muito estranho isso. O que nós sabemos até o momento é que há essa pressão dentro da Polícia Federal. Eles fizeram uma reunião, votaram algumas reivindicações para pressionar Bolsonaro. E o Bolsonaro está numa situação bem complicada, porque se ele atender as reivindicações da Polícia Federal, ele vai acender de fato o barril de pólvora em Brasília, que já está com muita pressão, porque os servidores federais não estão tendo os reajustes que eles gostariam, justamente num ano de pleito. As traições de Bolsonaro, elas estão crescendo cada vez mais. E uma das questões que os policiais estão dizendo é que o Bolsonaro, na época da campanha, ele havia sido muito contundente nas questões de segurança pública. Um dos motes da campanha do Bolsonaro foi justamente a segurança pública. O Bolsonaro venceu 2018 num sentimento, capitaneando um sentimento de antipolítica, um sentimento contra tudo que estava ali, mas também muito amparado
pela segurança pública. E ele não cumpriu, na percepção dos policiais federais, nenhuma promessa de campanha. A gente sabe que o Bolsonaro e o estelionato eleitoral, eles andam ali muitíssimo perto. Agora, que ingenuidade da Polícia Federal, né? Acreditar em Bolsonaro. Se tem uma coisa que eu confio no Bolsonaro é que ele não vai cumprir a palavra. Olha, isso é uma certeza que nós temos com o Bolsonaro, que ele não vai cumprir a palavra e que ele é um grande covardão. É mais uma pressão que ele vai ter e pode ser que ele comece até a chorar no banho, né? Como que ele sempre gosta de fazer. E aquela história da tornozeleira eletrônica pode ser que seja aí uma premonição do presidente da República, porque se a Polícia Federal vai romper com ele, o que eles vão fazer? Vão prender o Bolsonaro? Vão começar de fato a investigar os crimes do presidente? É uma questão aí pra gente começar a perceber, observar e ficarmos atentos.